O vídeo de hoje eu quero falar com vocês como montar uma carteira de fundos imobiliários de base 10. Lembrando que isso daqui não vai ser nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, eu só quero compartilhar com vocês como é que eu faria para montar uma carteira de investimentos pensando somente em fundos de base 10, então já deixa o like se você gostou do tema desse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e diz para mim nos comentários se você teria coragem de montar uma carteira pensando somente em fundos imobiliários de base 10. Sem muita delonga, sem muita enrolação, eu preparei esse slide aqui para a gente poder ir acompanhando o assunto num passo a passo bem bacana para facilitar aqui para eu mostrar o conteúdo para vocês. Então vou passando as páginas e a gente vai comentando tudo que está escrito aqui. Então vamos lá. Para começar, o que é que nós veremos no vídeo de hoje? Primeiro, como eu já falei nesse vídeo, não é uma recomendação. Eu vou falar com vocês o que é um fundo imobiliário base 10. Na verdade, eu vou falar o que é um fundo imobiliário. Depois eu vou tentar fazer uma explicação bem breve do que seria um fundo imobiliário de base 10, que é muito simples de entender, né? Daí a gente vai ver se dá mesmo para montar uma carteira de fundo imobiliário base 10, como eu escolheria os ativos para essa carteira, usando indexadores diferentes, e no final espero que vocês consigam entender qual foi a ideia dessa carteira que eu vou montar aqui junto com vocês. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos começar aqui dizendo o que é um fundo de investimento imobiliário, que é um investimento composto por um grupo de investidores que possuem o objetivo de aplicar seus recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, seja no desenvolvimento dos empreendimentos ou em imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shoppings, galpões logísticos, que são os famosos fundos de tijolo, né, esses primeiros que eu citei, ou até mesmo em títulos de dívida imobiliária, que são os famosos fundos de papel. Então, os fundos de tijolo são os fundos que têm o imóvel de fato, como eu acabei de citar alguns exemplos ali, como fundos de lajes corporativas ou prédios comerciais, né? Fundo de shopping, fundos de galpão logístico, tem fundo de agência bancária, tem muito fundo aí de tijolo, que é o fundo que tem o imóvel diretamente. Eu quero explicar para vocês o que é um fundo de papel, tentar passar um pouco da ideia do que é um fundo de papel, que também são chamados de fundos de recebíveis. Esses fundos são compostos por títulos relacionados ao setor imobiliário e diferente dos fundos de tijolo, que são os fundos que têm o imóvel de fato, né? Esses fundos não possuem o imóvel em seu patrimônio, tá? Esses fundos não possuem imóvel. No fundo de papel, o gestor investe em papéis que representam direitos de créditos, ou seja, eles emprestam dinheiro ou eles investem em dívida, né? E os tipos de papéis que formam os fundos de papel, a gente pode destacar basicamente alguns aqui que são os mais comuns de ver, principalmente o segundo, né? Então a gente pode destacar aqui, as letras de crédito imobiliários, as famosas LCIs, os certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, que é o mais comum de você ver em fundos de papel, e as letras hipotecárias, as famosas LHs. Então você vai ver muito mais aqui em fundos de papel os CRIs, tá? O que a gente vê mais em fundos de papel. Geralmente a LCI é quando o caixa do fundo fica alocado aí no LCI, porque rende a mesma coisa que o CDI e não tem que pagar imposto. Então muitos fundos usam de colocar o caixa em alguma LCI. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados, porque apesar desses fundos de papéis investirem em produtos de renda fixa, eles são um tipo de renda variável, porque suas cotas são negociadas na bolsa de valores, isso é óbvio, né? E o rendimento do fundo vai depender muito da estratégia do gestor. Então, um gestor que tem uma estratégia um pouco mais tranquila, uma estratégia mais high grade, de investir em papéis mais seguros, com garantias mais robustas, vai ter naturalmente um rendimento um pouco menor, que é um rendimento alto também, tá? É um rendimento que às vezes fica bem acima dos fundos de tijolo, e tem aqueles fundos com um rendimento muito alto mesmo, que são aqueles fundos chamados high yield, que são fundos que têm uma estratégia de tomar o maior risco para tentar pagar mais dividendo para os seus investidores. Então, a ideia do fundo é tentar pagar mais rendimento, tá? É a expectativa do gestor, não quer dizer que ele vai conseguir fazer aquilo. A gente vê aí, muitos fundos high yield como HCTR, DEVA11, VSLH, passando por problemas seríssimos aí, porque são fundos que têm essa expectativa de pagar um pouco mais, porém tiveram problemas com inadimplência e acabaram pagando aí um rendimento ridículo, rendimento muito baixo para os seus investidores. Então, dito também esse cuidado, vamos lá, deixa eu explicar um pouco para vocês do que seria um fundo de base 10. O que seria um fundo de base 10? Tem fundos imobiliários que são negociados aqui na casa dos R$100, R$90, R$110. Esses fundos têm como valor patrimonial de cota o valor de aproximadamente ali R$100, tá? Então, o VP do fundo é 100. Então, o valor patrimonial dele é R$100, a gente diz que esse fundo é um fundo de base 100. E outros fundos como, por exemplo, o MXRF11, que é o fundo mais famoso que a gente tem na nossa bolsa,
tem um valor patrimonial de cota ali na casa dos 9 e pouco, 10 reais, alguns até um pouquinho acima de 10. Então esses fundos são chamados fundos de base 10, porque o valor patrimonial da cota dele está ali na casa dos 10 reais, entre 9 e pouco e 10 reais, por aí. Então são os fundos de base 10. Basicamente é essa a diferença. Um fundo é vendido a uma cota a 100 reais e o outro fundo uma cota a 10 reais. Se você pegar uma cota de um fundo de 100 reais e dividir ela por 10, você transforma esse fundo também em um fundo de base 10. Então na prática é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada no final. Dito isso, vamos seguindo aqui com o nosso slide e já vamos direto para a carteira. Vocês vão conhecer os fundos que eu escolhi e vou dizer para você por que eu escolhi esses fundos. Eu mostrei aqui, vou mostrar somente 4 fundos imobiliários, porque seria uma parte somente da minha carteira, tá? Não dá para investir tudo somente em fundos de base 10, tá? Desculpa aí se eu falei com vocês que ia ser uma carteira de fundos base 10, mas a parte principal dessa carteira seria de fundos de base 10. Então, mostrando para vocês os ativos, seriam esses daqui, ó. Ativos da carteira seria VGHF11, BTCI11, SNAG11 e MXRF11. Então, são 4 fundos de papel. E por que eu falei agora há pouco que não dá para investir tudo só nesses fundos? Porque são 4 fundos de papel. Então não é ideal você ter uma carteira só com fundos de papel. Mas se eu fosse investir em fundos só de base 10, eu teria somente esses fundos aqui em carteira, porque na minha visão são hoje os melhores fundos de base 10 que a gente tem. Tem outros fundos também, tá? Fora o SNAG 11, que não é um fundo imobiliário, é um fiagro, mas tem outros fundos aí também de base 10. Falando de fiagro, que também são bem interessantes, como Rura 11, FGAA 11, outros fundos bem bacanas aí. E no fundo de papel eu também poderia incluir aqui o CYCR11, que eu gosto bastante do trabalho que a gestão vem fazendo. Mas eu colocaria hoje somente esses 4 aqui em carteira. Talvez eu não aportasse no MXRF11, porque o MXRF11 está um pouco caro, mas a carteira seria basicamente essa daqui hoje. E por que não tem fundo de tijolo aqui nessa carteira? Porque para mim, fundo de tijolo hoje não tem fundo de base 10 que dá para montar uma carteira previdenciária. Ah, mas você pode dizer até um Galg 11, tem um Vino 11. Cara, Vino não entra na minha carteira de jeito nenhum. Vino é cheio de problemas, essa bomba vai estourar em breve aí, então na minha carteira não entra. Lembrando, não é recomendação nem compra nem de venda, mas eu não gosto. E o Galg 11 é um fundo que está com uma estratégia até interessante, porém é um fundo muito recente, está fazendo movimentos bem ousados aí, então eu acho melhor a gente esperar um pouco para colocar ele numa carteira previdenciária, uma carteira para aposentadoria. Tem outros fundos de logística melhor aí, agora que ele está virando um fundo misto, né? Tem outros fundos aí bem melhores do que ele e já consolidados. Então, falando desses fundos que eu selecionei aqui, ó, eu vou trazer algumas informações deles para a gente entender por que eu montei essa carteira desse jeito. Primeiro, começando pelo VGHF11. Se liga só na carteira dele neste momento. Nesse momento, esse fundo tem 150 ativos da carteira. Essa informação eu tirei do último relatório e a alocação da carteira nesse momento está assim, ó, 44,9%. Em CRIs, 49,7% em cotas de fundo imobiliário e o restante bem pouquinho aqui, ó, em FDIC, ações e SPE. Por que eu destaquei só esses dois? Porque ele geralmente tem mais CRIs em carteira, porém as cotas de fundo imobiliário estão numa porcentagem muito grande porque ele acabou incorporando há pouco tempo aí o fundo imobiliário MGFF11, que é o fundo da Mogno, que a Valora acabou comprando a gestão, adquirindo a gestão da Mogno e estão incorporando os fundos de papel e agora o fundo da Mogno para dentro do VGHF11, fazendo um fundão gigante. Então acabou ficando com uma parte de fundo ou de cota de fundo imobiliário, né, bem grande aqui, mas já estão se desfazendo, já estão fazendo um movimento de venda dessas cotas. Quem viu o último relatório aí já sabe que eles venderam bastante já de cotas de fundo imobiliário. Na alocação por indexador, que é a parte interessante desse vídeo, se liga só que esse fundo hoje é 35% alocado em CDI e o restante aqui, ó, 65% é alocado em IPCA com essas variações. Então é bem interessante esse misto também de indexadores, o que eu achei bem bacana, o que eu acho que é muito importante hoje em fundos de papel. O segundo fundo, que seria o fundo BTCI11, também é um fundo que está bem dividido aqui, bem misto na parte de indexadores, ó, tem 30% em CDI, 67% em IPCA e um pouquinho aqui em GPM, tá? Eu nem conto isso aqui. Hoje ele conta com 51 ativos nesse momento, 86% são CRIs, 8,2% são cotas de fundo imobiliário e o restinho aqui renda fixa, que é o caixa do fundo, 5,1%. Então a gente vê que ele tem uma quantidade bacana de ativos e também tem indexador misto. Bem bacana isso, bem interessante, né? O terceiro fundo dessa lista, que é o fundo imobiliário SNAG 11, já vem com uma pegada diferente. Na verdade ele é um fiagro, né? Eu contei ali somente 7 ativos que ele tem nesse momento em carteira, porém nesses 7 ativos ele tem 61
devedores. Esses são os ativos da carteira do fundo nesse momento. Tem o CRI Primato, CRI Copagril, tem 2 imóveis aqui, ó, totalizando 11% do patrimônio do fundo hoje. Tem o CRA Leitíssimo e o CRA Ruiz Coffs, entrando aqui o segmento de leite e café para a carteira do fundo alguns meses atrás. E esse CRA Pulverizado Boa Safra, que tem vários devedores dentro desse CRA, hoje representando 62% do patrimônio do fundo. É uma concentração alta, porém é bem pulverizado isso daqui, tá? E na exposição por indexador, a gente vê que ele é 85% indexado ao CDI. Então, um fundo que é mais indexado ao CDI nessa carteira também eu acho interessante. Já tivemos 2 mistos, como eu mostrei para você, né? Também tem o MXRF11 que é misto, e nesse momento aqui o Snag 11 seria o fundo mais focado em CDI. Porém, ele também tem 15% dos indexadores aqui em IPCA, que são os indexadores dos contratos dos imóveis. Bem interessante, né? Um fundo bem bacana, bem interessante mesmo. Eu gosto muito do Snag 11. E para fechar, né, o fundo imobiliário MXRF11, que eu contei ali 81 CRIs, não contei as cotas de fundo imobiliário, não tem o número de cotas, só tem as principais posições ali que ele tem em carteira. Quem souber, diz para mim nos comentários, mas ele tem em CRIs, que é a maior porcentagem aqui da carteira dele, ó, 81 CRIs, eu consegui contar 81, 73% da carteira dele é investido, ou do patrimônio dele é investido em CRIs, 9% em permutas financeiras, 13% em cota de fundo imobiliário e 5% está em caixa entre os indexadores, também como eu falei com vocês, ó, 65% IPCA, 35% CDI, então indexadores mistos aí, sendo que mais voltado para IPCA. Então uma carteira bem balanceada, eu achei bem interessante esses fundos imobiliários para colocar numa carteira de fundo base 10, eu acho que toda carteira de fundo base 10, esses daqui seriam obrigatórios hoje, na minha opinião, lembrando que não é recomendação, mas esses seriam fundos que não daria para ficar de fora de uma carteira só de fundos de base 10. Lembrando, como eu já falei, né, fundo de tijolo, para mim, na minha visão, na minha opinião, não tem ainda base 10 interessante para a gente levar para a aposentadoria. E para a gente finar com chave de ouro, lembrando novamente, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, deixa o seu like e comenta aí na base dos comentários, na parte de comentários aí, se você fosse investir somente em FIIs de base 10, quais seriam os fundos da sua carteira hoje, independente do dia que você está vendo. Hoje, para mim, são esses, mas daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos, pode mudar. Então diz para mim hoje, no dia que você está vendo esse vídeo, quais seriam os seus fundos imobiliários de base 10, se você tivesse que investir só em base 10 hoje. Obrigado para quem assistiu até o final, valeu, é nóis, fui!